O que esperar do Grenal 453, o primeiro clássico das quartas de final da Copa do Brasil? Eu sei que tu já deve estar dizendo que o jogo vai ser terrível, mas vamos tentar avançar nisso? Eu me debrucei aqui no histórico dessa temporada, o retrospecto recente do Inter do Paulo Pesolano e o Grêmio do Luiz Castro. Mais do que isso, eu olhei as escalações dos outros clássicos dessa temporada para encontrar um padrão. Eu vou te dizer aqui, provável escalação, retrospecto, informação de bastidores, e com esse histórico dos outros clássicos do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro, a gente tem pistas do que deve acontecer no Beira-Rio. Porque os grandes protagonistas, eles são os dois treinadores. Ao contrário de outros clássicos recentes, os holofotes estão todos em cima do Pesolano e do Luiz Castro. Até porque o resultado desse confronto de quartas de final deve influenciar o futuro deles. Quem perder corre sim o risco de ser demitido. Então bora falar sobre tudo isso antes desse primeiro Grenal, quinta-feira, dia 27 de agosto, no Beira-Rio. Bom, se tu chegou aqui pela primeira vez, obrigado pela moral, espero que tu esteja gostando. Se tá gostando, já pode deixar o teu like, te inscrever e ativar as notificações. Primeiro a gente precisa entender como é que eles chegam, né? O retrospecto recente. Então, para a gente entender o momento que eles chegam, eu peguei dois recortes. O recorte do retrospecto recente geral e o recorte do retrospecto recente na Copa do Brasil. No retrospecto geral, 5 jogos. O Inter vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 2 desses 5 jogos do Inter são pela Copa do Brasil contra o Corinthians e 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter vem de 3 empates seguidos. Palmeiras em São Paulo, Remo e Atlético Mineiro dentro do Beira-Rio. No retrospecto específico de Copa do Brasil, a gente encontra aqui a primeira coisa que chama atenção. São 2 jogos recentes, uma vitória e uma derrota. O Inter venceu o Corinthians 2-0 do Beira-Rio e perdeu por 2-1 para o Corinthians em São Paulo e passou nos critérios. Mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: o Inter nesse confronto com o Corinthians fez algo raro, que é vencer em casa. O Inter é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro e venceu em casa o Corinthians. Ou seja, tem uma diferença aí, quem está mostrando isso é o histórico do clube na Copa do Brasil. Aliás, se a gente ampliar e pegar a participação do Inter na Copa do Brasil de 26, a gente vai encontrar algo que chama muita atenção. O Inter na Copa do Brasil tem um comportamento diferente em casa. Nessa Copa do Brasil, o Inter tem 2 vitórias como mandante. Eu sei que vocês vão me dizer que na outra fase era o Atlético, mas vejam, o Inter não conseguiu vencer o Remo. O Inter é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil tem 2 vitórias. Aliás, na temporada o Inter tem 21 jogos em casa e só 10 vitórias. Esse número de 21 jogos e só 10 vitórias, ele aumenta o peso dos resultados na Copa do Brasil. Ou seja, quando é Copa do Brasil, o Inter melhora o rendimento dele como mandante, porque ele tem 2 vitórias, ele venceu o Corinthians e criou uma gordura. Bom, e o retrospecto do Grêmio? 5 jogos recentes do Grêmio apontam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 2 jogos dessas 5 partidas recentes são pela Copa do Brasil e 3 jogos são pelo Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem de 2 derrotas seguidas fora de casa. Perdeu para o Atlético Mineiro e para o Bragantino. Na Copa do Brasil, o retrospecto recente é 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Empate fora com o Mirassol e vitória em casa por 1-0. E aí, o retrospecto na Copa do Brasil, assim como o do Inter mostra uma diferença de comportamento, mostra uma diferença de comportamento do Grêmio. O Grêmio fora de casa no Campeonato Brasileiro não vence. Na Copa do Brasil venceu. Venceu o Confiança. Ah, é o Confiança. Venceu. Na Copa do Brasil, o Grêmio ainda não perdeu fora de casa. Então, a gente está falando do confronto, pegando a régua do Campeonato Brasileiro, do pior mandante contra o pior visitante. O pior mandante é o Inter, o pior visitante é o Grêmio. Mas na Copa do Brasil, os números eles são outros. Na Copa do Brasil, o Inter tem 2 vitórias em casa, contra o Atlético e contra o Corinthians, e na Copa do Brasil, o Grêmio não perdeu fora de casa. Ele venceu o Confiança e empatou com o Mirassol. Isso dá uma bagunçada porque é outro tipo de competição. É o mata-mata, em que o Inter tenta jogar em casa para criar uma vantagem e o Grêmio se segura fora. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que sim considerar que são o pior mandante contra o pior visitante, a gente tem que lembrar que é uma outra competição e tem que trazer esse histórico. E aí, deixa aqui o comentário sobre o que te parece que vai ser o Grenal, o teu palpite pro Grenal no Beira-Rio, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Já escreve agora aqui, tá? E os clássicos até aqui na temporada, a gente teve 4 jogos entre Grêmio e Inter, né? Primeiro jogo do ano, o Inter venceu no Beira-Rio, 4-2, na fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Aí eles voltaram a se enfrentar na final do Gauchão, 3-0 na Arena, 3-0 vitória do Grêmio. E aí no Beira-Rio, 1-1, e o Grêmio conquistando o título dentro do Beira-Rio, um feito histórico. E pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, também jogo no Beira-Rio, 0-0.
Aí eu fui olhar as escalações desses 4 jogos para apontar o que aconteceu. Naquele 4-2, um dos primeiros jogos da temporada, tanto para o Pesolano quanto para o Luiz Castro, a gente tinha alguns testes, né? No Inter, que eu anotei aqui, me chamou atenção, é que o Bernabé ainda jogava como lateral esquerdo, o Borré vinha num momento bom na temporada e fez 2 gols, e o Alan Patrick ainda era titular intocável do Inter, não tinha nem pegado o banco ainda. Tá? E o Inter vira aquele jogo, lembram disso? O Inter vira o jogo com 2 gols, um atrás do outro, depois do Grêmio fazer 2-1. E no Grêmio, a escalação usada pelo Luiz Castro chama atenção com a presença do Marcos Rocha, que hoje sequer entra nos jogos do Grêmio, o Thiaguinho, que foi uma das grandes novidades, o meio-campo do Grêmio começava com Thiaguinho e Arthur, e o Cristaldo, que já está até na Argentina, o Cristaldo foi titular do Grêmio nesse Grenal do 4-2 no Beira-Rio. Bom, aí a gente pula para a final do Gauchão, o primeiro jogo da final, que tem muitas diferenças aqui, tá? Especialmente no Grêmio. A escalação do Grêmio que fez 3-0 no Inter, na Arena, ela já começa com o Vieri na zaga. O Vieri ali, ele já está afirmado como zagueiro ao lado do Gustavo Martins. E essa dupla de zaga é um dos grandes méritos do Luiz Castro na temporada. Então, do primeiro clássico do ano para o jogo de ida da final, o Vieri está afirmado. O Pavon ganhou a posição na lateral direita no lugar do Marcos Rocha, o Noriega, que era zagueiro, virou volante, e o Monsalve era a meia do Grêmio, Monsalve que agora foi emprestado para o Estudiantes da Argentina. No Inter, a estrutura estava mantida, o Villagra ainda não era titular, e o Ronaldo jogava como titular do Inter, jogou no 4-2 e jogou no 3-0. Bom, aí o Grêmio vence 3-0 e vai para o Beira-Rio com a vantagem. No Beira-Rio, 1-1, as duas escalações com alguns destaques. O Alex foi o escolhido para o lugar do Bernabé, que foi expulso na Arena, né? E de resto a estrutura foi a mesma no Inter. No Grêmio, um 4-1-4-1 claríssimo, né? Mesmo time do primeiro jogo, mas com uma formação mais conservadora, esperando um pouco mais o Inter, que tinha que se atirar. E o Grêmio empatou 1-1 e levou o título. Bom, e aí a gente pula para o quarto clássico, 0-0, Campeonato Brasileiro, que aí o Villagra aparece pela primeira vez como titular do Inter, né? Ele entra no time titular em Grenal no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio repete o 4-1-4-1 com o TT titular. O TT titular nesse 0-0 bem ruinzinho no Beira-Rio. Eu ainda peguei e fui olhar as trocas que o Luiz Castro e o Pesolano fizeram nesses clássicos para tentar encontrar um padrão. Primeira coisa aqui, tá? Eu levantei todas as trocas de todos os clássicos de 2026 e eu encontrei 16 trocas realizadas pelo Pesolano e 18 trocas realizadas pelo Luiz Castro. Algumas coisas me chamam a atenção. O Inter troca muito pouco no intervalo, tá? O Inter em clássico nesse ano fez só 2 trocas entre o primeiro e o segundo tempo. Mas, em compensação, o Pesolano fez 10 modificações a partir dos 35 minutos de jogo. Somando todos os jogos, tem 10 mudanças depois dos 35 minutos de jogo. Seja porque ele estava com a vantagem no 4-2, seja porque ele precisava buscar a desvantagem, perdendo por 3-0, ou em casa, quando estava 1-1 o clássico, né? O Grêmio, em contrapartida, o Grêmio troca muito no intervalo. No histórico do Grêmio, em 2026 contra o Inter, são 5 trocas entre o primeiro e o segundo tempo. Tá? E outra característica do Luiz Castro, ele mexe bastante nos primeiros minutos da etapa final. Eu encontrei 4 substituições entre o quinto minuto e o 15º minuto do segundo tempo. Então, naquela janela ali de 15 minutos do segundo tempo, geralmente o Luiz Castro faz algum tipo de troca. Anota aí, tá? Anota porque isso deve acontecer de novo. E aí, pegando nominalmente as trocas que mais aconteceram nos clássicos em 2026, do lado do Grêmio, Enamorado, TT e Amuso, esse trio, hora titular, hora entrando, hora titular, hora entrando. Eles são os caras que mais apareceram nas substituições. Enamorado entrando no lugar do TT, TT entrando no lugar do Enamorado, Amuso saindo para a entrada do Mac, Amuso saindo para a entrada do TT. Esses caras foram os que mais rodaram. Isso aqui aponta um padrão. O Luiz Castro, com 10, 15 minutos do segundo tempo, tenta renovar o fôlego dos caras que jogam pelo lado do campo. Tá? E o Inter do Pesolano? Padrão, nomes que sempre aparecem nas trocas em clássico do Inter de 2026. Paulinho, o Tabata, que nem está mais no Inter, e o Brian Aguirre. Então a gente tem aqui, claro que o Villagra entrou, que o Bruno Henrique entrou em algum momento, a gente tem trocas do Inter tentando renovar o fôlego no meio, tá? No meio campo. E uma coisa que me chama a atenção olhando o histórico aqui é que o Juninho, o zagueiro Juninho, ele entrou no final do segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho e ele entrou para ser centroavante. O que aconteceu contra o Atlético Mineiro.
né? Ele termina o jogo contra o Atlético Mineiro como centroavante. Isso já tinha acontecido no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. Tu te lembra disso? Comenta aqui embaixo. Bom, aí a gente volta agora para esse Grenal das quartas de final da Copa do Brasil. O que eu tenho de informação aqui? O Gustavo Martins, ele tem uma lesão, ele voltou a treinar recentemente. E o que eu ouvi nos bastidores é que o Gustavo Martins não joga o Grenal. Gustavo Martins, ele não tem uma lesão, mas existe um risco de jogar, agravar o quadro e aí sim ele desenvolver uma lesão e ficar fora por mais tempo. Então, o Gustavo Martins, ele está sendo preparado para o segundo jogo desse confronto de quartas de final, que é na semana seguinte, na Arena. Então, no Beira-Rio, Gustavo Martins não joga, o que cria uma dúvida. Quem vai jogar ao lado do Wallace? Né? Já já a gente vai falar sobre a provável escalação do Grêmio. E do lado do Inter, o Sanabria, que recém chegou, ele está fazendo trabalhos físicos, mas ele também não tem condições de jogar o jogo inteiro. Ele inclusive deve ficar no banco e tal, mas a informação que eu recebi nos bastidores, e mais gente recebeu também essa informação, é que ele não deve começar o jogo. Porque ele não tem ritmo. Então ele pode entrar no Grenal, ele pode ganhar minutos, e aí no outro clássico ele pode ser titular. Evidente, né? As fontes com quem eu conversei, elas ainda deixaram uma margem aberta. Pô, sabe como é que é Grenal, sabe como é que é a cabeça de treinador, pode mudar a ideia, né? O Grêmio tem um padrão de fazer algum tipo de teste efetivo na véspera do jogo, tá? Alguns treinadores não fazem isso, mas o Luiz Castro ele faz isso, o chamado ensaio. É assim que a comissão técnica do Luiz Castro ela chama. Eles fazem um ensaio com um time ou com a base do time na véspera do jogo. Mas a escalação é passada horas antes da partida. Vamos lá. Escalação provável do Inter. Matheus Cunha, Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripã e Matheus Bahia. Vijagra, Bruno Henrique, Bernabé, Carboneiro e Alan Patrick. Essa é a escalação base do Inter. Vocês podem observar, não tem o Sanabria aí, né? O Sanabria, ele poderia entrar no lugar do Carboneiro, né? E aí uma composição de meio campo, o Alan Patrick recuando, o Bernabé joga espetado por um lado e o Vitinho, ele deixa de ser lateral, ele vira efetivamente um atacante e o Sanabria fica como centroavante. Essa é a escalação base do Inter. A escalação do Grêmio, o Everton, Diego Caito, Wallace, Wagner Leonardo, deve ser ele o escolhido para a vaga do Gustavo Martins, o Kahneman fica no banco, e a defesa sendo completada com o Marlon. E aí o meio campo com Noriega, Vijaçante e Krovinovic. O Danilo Barbosa, que recém chegou, também não tem condições de atuar 90 minutos. Então ele veio da Arábia Saudita, está sendo preparado, pode ser uma novidade contra a Chapecoense, e aí, quem sabe, titular no segundo Grenal, o Grenal da Arena, o derradeiro clássico das quartas de final da Copa do Brasil. A escalação do Grêmio é completada ainda por Pavão, Amuso e Carlos Vinícius. Carlos Vinícius foi reserva contra o Bragantino, mas volta ao time titular, o Bright White fica no banco. Tá bem? Bom, e aí, o que a gente pode falar? Os protagonistas são os treinadores. Eu coloquei para vocês aqui o histórico, as mudanças táticas, o padrão de trocas e as escalações. E os holofotes eles estão voltados para os dois técnicos. O que o Paulo Pesolano vai fazer para conseguir se impor dentro do Beira-Rio? Porque o Inter fez isso contra o Corinthians, se impôs no Beira-Rio para criar uma vantagem pensando no segundo jogo. A estratégia do Inter é muito clara, cria uma vantagem em casa e sustenta essa vantagem fora. Foi assim contra o Corinthians. Ao que tudo indica, vai ser assim também no Grenal. Aí a curiosidade é saber o que ele vai fazer. Por isso que o holofote todo está voltado para ele. O Pesolano ele tem muitos elogios por ter organizado o time, por ter uma defesa que mostra segurança, que é regular, né? Se a gente olhar aí no campeonato, o Inter não está entre as piores defesas, mesmo aparecendo como o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Só que existe uma curiosidade para ver como ele vai se impor, porque nos clássicos recentes ele empatou em casa 0-0. Ele não conseguiu sequer vencer o segundo jogo da final e tomou 3-0 na Arena. Então, em clássico, ele só tem uma vitória lá no começo da temporada, 4-2. E depois ele não tem vitória, ele não conseguiu se impor. Ele vence sim 4-2 no Beira-Rio, mas depois ele joga outras 2 vezes em casa e não consegue vencer. Então, os holofotes estão voltados para o Pesolano. Como ele vai resolver um time que tem muitas dificuldades para criar e muitas dificuldades para fazer gol, como vai resolver para criar essa vantagem? E a mesma coisa vale para o Luiz Castro. O holofote está em cima do Luiz Castro. O que ele vai fazer para conseguir que o time dele proteja a área, mas que não fique tão atrás, como foi no começo do jogo contra o Bragantino, como foi diante do Atlético Mineiro, em que o Grêmio foi pressionado, praticamente não competiu. O Grêmio, como visitante no Campeonato Brasileiro, não sabe o que é vencer, tem 8 derrotas. O que ele vai fazer para que o time dele consiga sustentar a estratégia de dar campo para o adversário e jogar no contra? Então, se em algum momento da história recente havia uma expectativa em cima de nomes de dentro de campo, o Arthur, o Carlos Vinícius, o Soares, o Cristaldo,
E do outro lado, o Alan Patrick, o Borré, o Valência. Agora, a expectativa está em cima dos treinadores. Tudo está em cima dos treinadores. Tudo está voltado para os dois técnicos. Até porque o Paulo Pelaipe já deu um prazo para o Luiz Castro. E no Inter também se sabe que a ideia é, se for eliminado pelo rival, a chance do clima ficar insustentável, ela existe. Não é nenhuma crítica direta ao trabalho dos dois caras, que é elogiado nos bastidores. Mas imagina, o time está lutando contra o rebaixamento. Tem seríssimas dificuldades financeiras. A autoestima da torcida está lambendo o chão. E é eliminado pelo rival, é muito difícil dar uma volta por cima depois de uma eliminação. Então os dois técnicos jogam sim para ganhar tempo, para ganhar confiança, para ganhar o ambiente. É por isso que eles são os protagonistas. E aí, o que eles vão fazer? Comenta aqui embaixo o que tu acha. Dá o teu palpite pro jogo. Esse joguinho tá com uma cara de empate, né? O joguinho tá com uma cara de empate. A minha dúvida é se é 0-0, se é 1-1, mas tá com uma cara de empate. E aí, o que tu acha que vai acontecer? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Obrigado pela moral, até a próxima. Tchau.